Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos de literatura estadunidense, 20 anos, hein? Código da Vinci, do Dan Brown. Quem é culpado pelo Dan Brown? Umberto Eco, né? Umberto Eco é o grande culpado pelo Dan Brown, porque Umberto Eco fez o quê? Misturou suspense com história, né? Então, um romance histórico cheio de suspense, lá meio Sherlock Holmes, não é isso? Meio agente secreto, meio conspirações internacionais, meio gnosticismo, não é isso? Então, essa é o mundo do Umberto Eco, que foi repaginado pelo Dan Brown. Então, ou seja, o que o Dan Brown fez? Ele deu uma paginada, né? Fez novos romances, todos baseados nessas conspirações, maçonaria, né? Complôs, Illuminati. Então, é isso aí a literatura do Dan Brown, que não se compara, obviamente, ao Umberto Eco, só que é muito entretenimento, né? Não se compara, mas é muito entretenimento. Então vamos tirar um pouco a erudição bem erudita, né, do Umberto Eco, né, que é um medievalista e tal, e vamos então colocar entretenimento, perseguições, reviravoltas, plot twists, né, conspiração dentro de conspiração, contra-espionagem, e aí você tem o Dan Brown. Muito bem, o Código da Vinci é sensacional, li na época, fiquei assim, né, tinha edições explicando o livro, né, altas leituras sobre as obras do Da Vinci, né, Leonardo da Vinci, que é aquele modernista, renascentismo, né? Modernismo, o renascimento, já é a era moderna, né? É o final da Idade Média. Então já tinha toda essa influência, e aí tem toda aquela conspiração de será que Jesus deixou filhos, né? Então a Maria Madalena, né? Tem lá os gnósticos. Só que aqui eles fazem uma certa leitura. Os gnósticos, os próprios gnósticos não concordam, né? Porque a Igreja Católica acusa a polêmica é de que Jesus não seria Deus, né? Então Jesus seria humano, né? Mas para a gnose também Jesus é extra-humano, né? Para a gnose Jesus é extra-humano, ou seja, Jesus seria aquele Cristo cósmico, né? Enviado pelo grande Deus, que não é o Deus da matéria, que o Deus da matéria é outro, né? Lembrar que a gnose é um dualismo. A gnose tem o Deus do Espírito, né? E depois você tem ali o demiurgo, que é o que criou o mundo, né? E tal, criou a matéria, etc. A gnose para outras análises, né? Mas aí na gnose, então, já que o corpo é negativo, né? Ou seja, o estado da matéria é negativo, então esse Messias, esse Cristo cósmico não teve realmente um corpo físico, era tudo ilusão de ótica, né? Então outras ideias gnósticas, e a gnose e o catolicismo sempre ficaram na rixa ali, tem uma treta, né? Porque a gnose é outra forma de ver Cristo que não é cristã, do tipo paulismo, né? Paulo, o apóstolo Paulo, que é o cristianismo que a gente conhece hoje como romano. Ou seja, tanto a gnose quanto o catolicismo são cristãos, né? Ou seja, a gnose também reverencia a ideia de salvador do mundo, a ideia, né? É uma linha esotérica do cristianismo, só que é um outro cristianismo, certo? Então essas diferenças. Então sempre causou polêmica, e ele coloca polêmica na polêmica, né? Humberto Eco também faz isso. Não sei se o Dan Brown é ateu igual ao Umberto Eco, né? Mas eles sempre estão usando a paródia da religião para contar a história da religião, né? E os religiosos, obviamente, não vão gostar dessa ideia, né? Então é interessante isso aqui. É claro que aqui o Dan Brown ainda viaja mais que o Umberto Eco, porque muita coisa que não é histórica, né? Muita coisa que ele pegou de ouvido, né? E foi misturando. Então o Umberto Eco você tem que fazer uma pesquisa para saber o que é histórico, o que é inventado, que é a mesma coisa. Só que aqui é muito mais viagem que o Umberto Eco, né? Humberto Eco, muita coisa eu pesquisei, realmente tem mesmo as bases, né? Tem uma pesquisa séria, igual o Dan Brown. Dan Brown pega uma ideia, um recorde de jornal, já faz uma conspiração mais zoada ainda que o Humberto Eco. Então o Código da Vinci é isso, ele vai ser um pesquisador de códigos, de símbolos, né? E esse pesquisador lá, que tem que ser norte-americano, obviamente, vai para, né, um estadunidense, ele vai lá para Paris e vai ter toda aquela jornada do herói, né? Toda a jornada do herói, aí vai ter lá a mocinha, né? Que no caso aqui é parente do primeiro assassinado da história, né? Que é uma suspense, então tem que subir quem que matou, né? Toda a história é muito manjada, né? Assim, a história, e aí vai ter um plot twist, quem você confiava de repente é o cara que está contratando um assassino, né? Não vou contar a história, porque qualquer coisa que se estraga a história, porque assim, é um livro de suspense, então qualquer pista que você der aqui, você dá spoiler, né? Você dá spoiler e ninguém vai querer o livro. O livro marcou época justamente por esse tanto de conspirações que tinha aqui, né? Então aquela ideia de, por exemplo, que tinha o Priorado de Sião, que é um pessoal que estava preservando a... Então, voltando. Aí o Priorado de Sião, então ele seria um corpo de pessoas que vai preservando essa tradição da Maria Madalena, ou seja, que a Maria Madalena teve uma filha ou um filho, né? E aí foi seguindo, que teria alguma ligação com a dinastia francesa, merovingios, né? Então tem livros sobre isso, tem vários livros sobre isso, né? Que o sangue real, o sangue graal, né? O santo graal é o sangue real,
né? Tem uns trocadilhos assim, que seria o sangue, ou seja, seria a preservação de que Jesus teve filhos, né? Coisa que não é bíblica, que a Bíblia nem fala que Jesus casou, né? Mas, seguinte, outros estudos, Jesus casou com Maria Madalena, ou teve filhos com Maria Madalena, né? Né? Então é outra leitura da história. Realmente não é o Jesus do catolicismo, né? Então por isso os católicos ficaram horrorizados com esse livro. Mas ou seja, o D'Ambrosio gosta de polêmica, né? Quando a gente lê o livro da Cabana lá, que a imagem que ele faz da Trindade é para causar polêmica, né? Porque se a pessoa crê na Trindade, vamos imaginar, né? É um cristão que crê na Trindade, nem todo cristão acredita na Trindade, mas geralmente, né, 99% é que Jesus é Deus. Então, ora, se Jesus é Deus e Jesus é a manifestação de Deus na Terra, a Trindade é Jesus. Então eu só colocaria Jesus lá na Cabana, né? Já falou sobre o livro Cabana, que é outra estadunidense e gosta de polêmica. Então não precisa colocar uma mulher negra, uma mulher asiática, falar com o Espírito Santo, não, você coloca Jesus, né? Jesus não é a figuração de Deus. Deus não tem imagem. Então, como é que você imagina Deus? Jesus. Isso como trinitário, ou seja, trinitário, crê na Trindade, que Jesus é Deus. Então, né? Se eu fosse escrever o Cabana, sendo um trinitarista, no caso, né? Vamos colocar lá, sou um trinitarista. Então, ele chegaria na Cabana e encontraria Jesus, né? Que Jesus é a figura de Deus na Terra, né? Não colocaria lá uma mulher negra, uma mulher asiática, o Espírito. Deus não tem figuração, né? Então, a única forma de você, né? Isso pensando como um trinitarista, né? Bem, mas aí Jesus seria apenas um profeta, né? Então, outra leitura também, igual para o Islã. Para o Islã, Jesus é um profeta igual a Muhammad, né? Então, profeta Muhammad, né? Profeta Muhammad, profeta Jesus, tal. Então seria uma linhagem de profetas que são enviados por Deus. Jesus, obviamente, enviado por Deus, mas não é uma encarnação divina. Que isso é uma ideia pagã, né? Uma ideia que Constantino adorou, essa ideia de pagã. É uma ideia que tem na Índia, né? Essas ideias dos avatares, né? Então, Krishna é Vishnu. Como é que é Vishnu? Você tem que imaginar Krishna, né? O Rama, né? No Ramayana lá. Então, ou seja, essas ideias de encarnações dos deuses, né? Os deuses tomam forma humana, isso é uma coisa mais pagã, isso não é uma coisa judaica, né? Isso não é uma coisa judaica. A ideia do Messias, o Messias, né? Que seria o ungido, ele seria um rei ou um líder dos judeus, mas não é Deus, né? Deus só existe um, não é isso? Que é o Alá, que é o Yahvé, né? Deus só existe um. Então, todas as questões sobre Cristo, ele aproveita tudo isso, né? Então, se Jesus casou ou não, se Jesus foi homem ou não, se Jesus era um espírito, Jesus era Deus. E aí fica essas conspirações e tem os fanáticos, né? Os fanáticos, inclusive, do catolicismo, que é o Opus Dei, que existe realmente, o Opus Dei, que é aquele pessoal mesmo, linha dura, direita católica, né? O pessoal assim que é o fundamentalismo católico. Então, o pessoal quer seguir a Bíblia meio ao pé da letra, né? Então, ou seja, tem todas as questões aí religiosas que ele vai causar polêmica, né? Ele vai causar estresse. E aí ajudou a vender o livro mais do que o enredo, né? Porque o enredo, como eu falei, o enredo é bandido ladrão, né? Mocinho, bandido, ladrão, mocinho perseguindo assassino, né? O mocinho sendo incriminado, né? Que tem uma área aqui que eles acham que é ele que matou o cara. Entendeu? É isso. Aí no final, quando você acha que está resolvendo o caso, está piorando a situação, aí você encontra o vilão, né? O vilão está ao seu lado o tempo todo, também tem isso. Os livros do D'Ambrosio tem sempre isso. O vilão está ao seu lado, você não percebeu. Esse cara que era o vilão, você não percebeu. Então tem esses plot twist, né? Que o inimigo mora ao lado, né? Então ele está perseguindo o cara, achando que o outro cara é o vilão, de repente o vilão está ali ao lado, né? Inclusive várias séries teve isso aí, né? Essa versão que eles fizeram aí do Senhor dos Anéis, que a Galadriel, né? A Galadriel estava ajudando o Sauron o tempo todo, né? Então, a mídia adora isso, né? O entretenimento, a indústria cultural adora isso. Então a Galadriel estava lá perseguindo o Sauron, não sabia que o Sauron era o cara que estava lá dela, disfarçado, né? Que o Sauron é o mestre dos disfarces, né? Então ele disfarça, ele vira o que ele quiser. Ele vira até um elfo, né? Então é isso aí, a dica de leitura do D'Ambrosio é legal para conhecer realmente a época do Da Vinci, né? Todo esse catolicismo que foi surgindo ali em relação com a gnose, essa questão do fanatismo católico também da Opus Dei realmente existir, e essa questão de será que existiu realmente os filhos de Jesus, em filhos reais, né? Filhos não só espirituais, mas filhos mesmo, uma linhagem. E aí no final aqui da ideia é que uma dos personagens é realmente, né, a descendente de Jesus. Aí tem eu acho uma paródia, porque tem vários, já li vários livros que falam disso, né? O que seria o sangue real, o sangue real, né? O cálice do sangue de Cristo, né? Então esse simbolismo, o túmulo de Maria Madalena, né? Já descobriram a cidade de Maria Madalena, né? Magdala, né? Já descobriram Magdala. Aí tem toda a imagem, né, que é deturpada da Maria Madalena. Inclusive eu já falei isso aí nos livros quando comentei
o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, né, José Saramago, já falei sobre isso, de essa imagem da Maria Madalena. Quem diz que a Maria Madalena é prostituta, por exemplo, né? É uma forma de denigrir a imagem, né? Mas sabe, Maria Madalena, Maria de Magdala, não seria aquela possessa, né? Aquela possessa. Aí eles falam, não, é aquela lá que, né? Quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Eles associam, né? Eles associam. Ou é aquela mulher que lavou os cabelos jogou um perfume nos pés de Cristo, lavou, né, enxugou com os cabelos, né? Então eles pegam vários personagens, tentam reunir, e aí Maria Madalena também tem várias versões. Então a Maria Madalena é uma possessa, né? Maria Madalena seria uma mulher nobre, outra mulher, a Maria Madalena seria aquela mulher adúltera, outra Maria Madalena é uma prostituta. Então, né, tem um monte de Maria Madalena, assim como tem vários Cristos, né? Então sempre tem essa questão. Em nenhum momento estamos aqui negando, né, que possa existir figuras históricas, Maria de Magdala, Jesus de Nazaré, né? É claro que para um ateu total, né? Ateu total, ateu de carteirinha, o cara bota assim, sou ateu, ele vai falar que tudo isso é fábula, né? Ah, Maria Madalena, Jesus, Paulo, tudo isso é fábula, invenção dos romanos para catequizar os judeus, manter os judeus tudo quietinho, né? Dai a César o que é de César, não é isso? Então, a ideia, tem um ateu de carteirinha que fala que tudo isso é invenção, a Bíblia foi inventada pelos romanos, Jesus é uma criação romana e tal, então... da literatura, né? O cara pode escrever um romance assim, né? Ah, Jesus, os romanos se reuniram lá, vamos inventar Jesus, inventar Maria Madalena, vou inventar lá o Dai a César que é de César, e aí vou manter os judeus tudo quietinho, né? Pode ser, faz um romance, né? Ok? Então, grato pela atenção, não deixem de 20 anos, hein? 20 anos, quem não leu ainda, não vou falar mais nada para não estragar a leitura, né? Porque é isso, falar mais, acabou, estragou, ninguém vai ler, né? Então, comemorando aí 20 anos então do Código da Vinci do Dan Brown, né? Para quem gosta de Umberto Eco e quem gosta de correria e suspense, tá aqui, ó, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.